Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos debater um dado apresentado pelo Banco Central de que a economia teria crescido menos do que o esperado em 2019. Teria crescido 0,89%. Mas antes eu quero pedir que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem e apertem o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Bem, o Banco Central apresenta um índice que é conhecido como prévia do cálculo do PIB, o Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto é calculado pelo IBGE, é mais complexo, e o IBC-BR, esse índice do Banco Central, faz uma prévia, mas geralmente há uma correspondência, uma aproximação entre os dois. Esse dado de 0,89%, então, é menor do que o que se esperava. Mostra uma desaceleração, inclusive, da economia em comparação com 2018. 2018, a economia cresceu 1,3% e nesse ano teria crescido 0,89%, quer dizer, uma desaceleração relativamente grande. Isso é preocupante para o conjunto da economia. Mas nós queremos discutir um outro aspecto. Ao mesmo tempo, a gente percebe que em 2018 o salário médio caiu no Brasil. Isso fez, inclusive, a Confederação Nacional da Indústria comemorou a queda, a redução do custo do trabalho. Em 2019, houve uma redução do salário médio, inclusive uma queda do salário inicial de contratação. Somado a isso, nós temos uma informalidade que atingiu níveis recordes, né? Ou seja, pessoas que não têm a menor estrutura legal de proteção. Elas estão trabalhando na completa informalidade. E a economia comprova que a informalidade geralmente tem salários, tem remunerações muito menores do que os trabalhos formais. Então nós percebemos o quê? Primeiro, foi aprovada a reforma trabalhista no governo golpista Temer. Foi aprovada a panaceia, que era a reforma previdenciária, que a imprensa e os setores de direita, de extrema direita, diziam que com a reforma previdenciária o Brasil teria a solução de quase todos os seus problemas. Há uma queda na formalização dos trabalhos. Então, nós estamos acompanhando os reflexos dessa desestruturação da proteção previdenciária, da proteção trabalhista. E o que é que acontece? Queda nos salários. E, ao mesmo tempo, crescimento menor da economia. São dados interessantes, eles não estão desconectados. Há pessoas que estão dizendo o seguinte: não, a economia cresceu menos porque o Paulo Guedes tem falado sucessivamente de forma, de forma preconceituosa, fazendo afirmações de caráter absolutamente discriminatório, sucessivamente agredindo a população brasileira. Mas não é isso que tem influenciado a economia. Na verdade, a queda do salário faz com que o consumo seja menor. Então, com o consumo menor, haverá um encolhimento da economia ou a sua desaceleração. Esse é um aspecto central. O aumento da desigualdade vai provocar uma entrada de grande parte dos setores da economia brasileira em crise, né? O aprofundamento da crise, o retorno de uma crise. Outro aspecto é que as afirmações do Paulo Guedes, elas são mais, na minha avaliação, centradas em efeitos na taxa de câmbio, no dólar. O dólar sobe, o Banco Central vai e vende. Gente ganha com isso, gente muito grande, muito rica ganha com isso,
E aí nós somos prejudicados, os de menor renda. Então, há um setor que ganha muito com essas declarações do Paulo Guedes. Isso é, inclusive, muito estranho, né? Isso está ligado ao dólar, não está ligado ao funcionamento da economia. A relação direta que nós podemos estabelecer no funcionamento da economia é de que a redução dos direitos dos trabalhadores, a diminuição do consumo destes, a queda da renda média, do salário médio, do salário de contratação, o aumento da informalidade, o que Marx chamava de aumento do grau de exploração da força do trabalho. Isso vai provocar uma crise, faz aparecer uma crise no horizonte cada vez mais próximo. Na verdade, boa parte das famílias brasileiras já está em crise, né? Boa parte das famílias brasileiras já está em crise. Mas o capital tem ganhado muito. É um elemento que apareceu, um dado que apareceu essa semana, é que o Banco Itaú obteve o maior lucro da história dos bancos. E os bancos, de modo geral, ampliaram seus lucros em relação ao ano passado. Então, nós temos que juntar esses elementos. Queda dos salários, informalidade, aumento da exploração, dificuldades na aposentadoria, 1 milhão de famílias esperando na fila do Bolsa Família, economia crescendo menos do que o esperado, essas coisas não estão desligadas, e uma coisa estranhíssima, que também não está desligada, aumento dos lucros dos grandes bancos. Então, nós podemos, a partir daí, entender o conjunto da economia. Declarações extemporâneas do Paulo Guedes, declarações abobadas, idiotas, preconceituosos, isso interfere na taxa de câmbio e determina, inclusive, lucros de certos setores muito ricos da sociedade brasileira. A economia não está funcionando mal, a economia tradicional não está funcionando mal por causa de declarações do Paulo Guedes, mas por causa do sofrimento da maior parte das camadas trabalhadoras em nosso país.